Fala galera, sejam bem-vindos à videoaula de instrumentação. Neste vídeo, introduziremos alguns conceitos básicos de metrologia, calibração de instrumentos e incerteza na medição. Vamos começar com o que significa medir algo. Medir nada mais é do que comparar. Se eu digo que a altura da porta vale 2 metros, significa que este comprimento é equivalente a 2 vezes um padrão estabelecido internacionalmente. Hoje o padrão do metro é definido pela velocidade da luz, mas já foi uma barra de platina. 2 metros, então, é o comprimento de 2 barras dessa. E para medir, devemos fazer o uso de instrumentos. E para medir corretamente, estes devem ser calibrados. Se na entrada do medidor de pressão temos no fluido uma pressão de 10 kPa, queremos que o instrumento nos indique 10 kPa, não é mesmo? Os instrumentos são sensíveis ao que se quer medir. Este é um mensurando e retornam um valor de acordo com ele. Calibrar é tentar encontrar a relação entre esta grandeza de entrada e a grandeza de saída, que no caso é a variável indicada. Dito isso, podemos identificar alguns assuntos importantes. Para calibrar, precisamos de antemão conhecer o valor do mensurando. E para isso, precisamos de um outro medidão de pressão já previamente calibrado. É muito comum que se utilize um instrumento pelo menos 10 vezes mais preciso para este trabalho. Este, por sua vez, foi calibrado com um instrumento ainda mais preciso, que depois fora calibrado por um ainda mais preciso e assim por diante, até chegarmos no padrão internacional. Em instrumentação, chama-se valor verdadeiro o resultado obtido em uma medição perfeita. Este valor é teórico. Todo instrumento, por mais preciso que seja, apresentará um erro de medição. Exatidão é o quanto a medida se aproximou do valor verdadeiro. Outra coisa importante a ser dita é que é praticamente impossível fazer uma medida igual à outra. Infelizmente, um instrumento de medição não é sensível apenas ao mensurando, mas também a entradas indesejadas. No caso do medidor de pressão, a medida pode ser afetada pela temperatura ambiente, pela aceleração, vibração, dentre outros. No processo de calibração, é importante que estas entradas indesejadas sejam mantidas fixas, de modo que a saída seja influenciada apenas pelo mensurando. Para exemplificar, vamos acompanhar 20 leituras que o medidor de pressão foi submetido. A pressão verdadeira, medida por um instrumento mais preciso, é de 10 kPa, mais ou menos 0,001 kPa. O instrumento em processo de calibração foi mantido em repouso, sem vibração e com a temperatura ambiente controlada da ordem de 20 mais ou menos 1 grau Celsius. Note que a saída do instrumento apresentou valores ao redor do valor verdadeiro. Isso fica evidenciado quando fazemos o gráfico de barras a seguir, com intervalos de pressão de 0,05 kPa, onde a altura é definido como Z é igual a
o número de leituras em intervalo sobre o total do número de leituras ou medições sobre a largura de cada intervalo. Z foi definido dessa maneira de modo que a probabilidade de uma medida cair dentro de um certo intervalo é igual à área da barra acima. Se continuássemos a repetir esta medida infinitamente, este gráfico se aproximaria cada vez mais deste outro gráfico. Esta curva é conhecida como gaussiana. Não podemos afirmar que todo processo de medida se comportará como uma gaussiana, mas isso acontece na maior parte das vezes. Assim, neste curso vamos considerar este tipo de distribuição para todos os processos de medida. Matematicamente, uma gaussiana é escrita como esta equação, onde μ é o valor médio, ou o valor esperado, e sigma o desvio padrão. Para esta distribuição, a probabilidade de uma medida cair entre os valores A e B é igual a área sobre a curva, e é definida por esta integral. Muitas vezes, a informação de probabilidade é dada em termos da função distribuição acumulada, em que f de x é definida como a probabilidade de uma medida ser menor que a de um valor x. Tanto μ quanto sigma podem ser estimados pelos dados da amostra da tabela anterior. O valor médio é obtido pela média das leituras, o x barra, e o desvio padrão pelo desvio padrão amostral, o S. Uma propriedade das gaussianas é que a probabilidade de um número se encontrar em torno da média por uma quantidade de 3 desvios padrão é de 99,72%. Assim, é comum utilizar a medida de 3 vezes S para calcular a incerteza da medida. Assim, a medida feita pelo instrumento de pressão pode ser escrita como 10,11 mais ou menos 0,42 kPa. Para melhor entendimento dos conceitos vistos até aqui, vamos analisar o resultado de um processo de medição de 3 instrumentos diferentes. Se estes instrumentos fossem utilizados numa competição de tiro-alvo, o resultado seria este. O primeiro instrumento consegue realizar medidas que são próximas ao valor esperado, porém, as medidas não concordam muito entre si. Neste caso, o instrumento é mais exato e menos preciso. O segundo instrumento tem medidas próximas entre elas, porém longe do valor esperado. Assim, este instrumento é menos exato e mais preciso. O terceiro instrumento possui medidas próximas ao valor esperado e as medidas são próximas entre si. Assim, é exato e preciso. Vejamos agora a distribuição gaussiana para cada um destes 3 instrumentos. O primeiro possui a média próxima ao valor esperado, esta linha em vermelho. Só que as medidas estão dispersas. O segundo possui medidas próximas ao valor esperado, porém a média está um pouco mais longe do valor correto. A média do terceiro está próxima do valor verdadeiro e as medidas concentradas em torno do valor central. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.